Olá, amigos do nosso estudo bíblico aqui da MEUC de Pomerode. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal e daí você pode naturalmente receber e acompanhar a nossa programação. Enfim, já dito, estudo bíblico, e eu sigo aquilo que a gente tem feito e da forma como temos feito já desde o ano passado. Quando a gente não lê aqui, nesse momento, o texto indicado para o estudo, a gente naturalmente menciona o texto, mas até por uma questão de tempo e não tornar o vídeo tão longo e enfadonho, então a gente se resume a dar alguns impulsos acerca destes textos, e a leitura naturalmente você pode, e eu desafio você a fazê-la aí onde você está no seu cantinho, tá ok? O texto para hoje é do segundo livro de Reis, o capítulo 4, os versos 8 até o 37. Então são esses os versos aí. 2 Reis 4, 8 a 37. É a história da Sunamita, outros dizem Sulamita, mas apenas uma questão de duas letras aí que não muda, e a pessoa é essa aí. Na minha versão da Bíblia está Sunamita. Vamos lá. Eu coloquei um tema nesse texto e ficou assim: viver com Deus no ordinário torna-se algo extraordinário. É comum que, enquanto cristãos, a gente viva o nosso cotidiano, às vezes pensando que não está valendo a pena ser cristão. Tem até um salmo, o salmo de número 73, que diz isso, onde o salmista, digamos assim, ele entra meio que em parafuso, dizendo que a vida daquele ímpio, daquela pessoa que não leva a Deus a sério, está dando mais certo do que a vida dele. A gente se deixa abater quando situações erradas acontecem na nossa vida, e a gente acha que isso não deveria ser assim. Enfim, e daí vem aquela ideia de que talvez não esteja valendo a pena ser cristão. Talvez até existam momentos na sua vida, na minha já existiram, e não posso negar que nunca mais existirão, mas onde a gente questiona o cuidado de Deus na nossa vida. E a gente chega a pensar que em determinados momentos talvez Deus estivesse cochilando e não prestou atenção e não cuidou da gente o tanto quanto a gente gostaria que Ele o tivesse feito. A história da Sunamita, que eu já mencionei há pouco, ela é uma história, eu diria assim, cheia de vida, cheia de empolgação. É uma história que tem drama, que daria para dizer assim, tem lágrima e tem alegria ao mesmo tempo. É uma história onde tem as coisas ordinárias, mas dentro das coisas ordinárias, Deus faz também o extraordinário. Vários elementos dessa história, eles nos empolgam, eles nos entristecem junto com a história dessa mulher, e eu quero repartir assim alguns impulsos, 5 impulsos desses 29 versículos que esse texto possui. Lembrando que essa história que nós temos aqui dos versos 8 ao 37, ela compreende um período de talvez 15 anos. E você já vai entender por que a gente tem essa noção desse tempo, que era a idade do filho da Sunamita. Estimo que mais ou menos era essa a idade dele, tá bom? Talvez quando você leu, ou se você for ler ainda a história, você talvez vai sentir falta de algumas coisas que não estão escritas e a gente gostaria que estivessem escritas nesse texto. Por exemplo, como é que era o nome desta mulher, moradora da cidade de Sunem, e por isso era Sunamita? Como é que era o nome do marido dela? Qual é que era a idade deles? Como foi que eles conheceram o profeta? Em que circunstâncias conheceram o profeta Eliseu? O que levou essa mulher, a Sunamita,
a se interessar e servir o profeta Eliseu. Enfim, a gente não sabe, seria bem legal se a gente pudesse conhecer esses detalhes, mas enfim, a Bíblia se reserva o direito de não nos informar essas coisas. E talvez até a gente fique parado demais em algumas perguntas que a Bíblia não responde e esquece de olhar para aquilo que está bem claro, bem destacado ali. A primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto é o zelo com portadores, com os anunciadores da palavra de Deus. A gente, como já dito, a gente não sabe nada das circunstâncias que estão por detrás desse contato desta mulher sunamita com o profeta Eliseu. Apenas nós lemos que ela insistiu que Eliseu fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Eu diria assim que essa sunamita cativou o coração, a atenção do profeta Eliseu. É bem claro ali que ela insistiu, ou seja, num primeiro momento dá a impressão de que o profeta negou ou não estava afim, mas de tanto insistir ele acabou cedendo e tornou-se hóspede desta mulher, e aquilo tornou-se de uma forma depois habitual de ele estar naquela casa. A chave de acesso daquela mulher ao coração do profeta foi a insistência. Ela não desistiu no primeiro momento em que talvez ele tenha dito não, eu não posso, não tenho tempo, enfim, não sei o que ele disse, o que ele deixou de dizer para a mulher. Mas o fato marcante é que o texto diz a mulher insistiu. E toda vez depois, então, que Eliseu vinha para aquela região, passava por Sunem, esse local nem é tão claro na Bíblia assim. Então, toda vez que Eliseu circulava por aquela região, ele chegava naquela casa e tornou-se, por assim dizer, um ponto fixo dele chegar ali. A coisa foi adiante ainda de uma tal maneira que a mulher acaba construindo na casa dela um lugar especial, um cômodo. Eu diria assim, ela fez uma suíte para ali o profeta Eliseu ficar bem à vontade, mobiliou esse cômodo para que quando ele viesse ele pudesse ficar ali. E essa história me lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 18, onde um casal de nome Áquila e Priscila acolheram e deram todo o suporte que o apóstolo Paulo precisava. Essas histórias, elas mostram em tempos passados, quando também na própria missão evangélica tinha missionários meio que itinerantes, que precisavam ser hospedados. E com o tempo, nós cristãos, eu penso assim, tenho visto e tenho experimentado, inclusive, nós um bom tanto desta hospitalidade, essa coisa de a gente convidar servos de Deus para estarem na nossa casa. Então, dessa mulher nós aprendemos esse zelo com a palavra de Deus ou com os portadores da palavra. Uma segunda questão que eu quero destacar é que o Eliseu ficou constrangido com a atitude dela. Quando a gente lê adiante a história, a partir do verso 12, então, o Eliseu fala com o seu ajudante, de nome Geazi, em que eles poderiam ajudar esta sunamita, já que ela tinha sido e vinha sendo tão legal, tão generosa, tão solícita para com eles. O que é que eles poderiam fazer para ela ou por ela? Não seria uma forma de pagamento, não seria uma forma de apenas um agrado, apenas uma coisa tipo política da boa vizinhança, mas é aquela questão que também a Bíblia fala nisso. O apóstolo Paulo menciona também essa questão em 2 Coríntios 5, verso 14 e seguintes, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O significado disso é que quando eu recebo uma boa ação, eu não deveria ficar como que de braços cruzados e simplesmente ver isso e ver nisso algo que as pessoas têm obrigação de fazer aquela boa ação para comigo. A realidade cristã, uma espécie de princípio cristão é
E, aliás, isso aqui, inclusive é uma passagem bíblica de que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Ou seja, as coisas boas que Deus me dá, eu posso e devo retribuí-las. É uma forma de ser constrangido, ou seja, aquilo que se me foi feito, aquilo que fizeram por mim, eu de alguma forma, eu vou fazer por outras pessoas para que elas também ganhem algo da bênção de Deus. Eliseu nos deixa esse legado, ele ficou constrangido e se importa por aquela mulher. Um terceiro aprendizado que a gente pode ter nesse texto é algo extraordinário. Eu diria assim, aqui agora é o extraordinário número 1. Aquela mulher, ela não tinha até então o privilégio de ser mãe. A Bíblia diz que a sunamita não tinha filhos. Ela e seu marido, já idoso, eles não tinham filhos. E essa percepção de Geazi e Eliseu, então, eles oram a Deus e eles se importam para que essa mulher tenha o seu filho. Ou seja, Eliseu e o seu servo, seu empregado, seu amigo, seu aluno Geazi, eles se importam para que o extraordinário, o milagre de uma gravidez e de uma criança venha para aquele lar. E aqui eu quero colocar o tema que eu falei antes, né? Quando nós vivemos o ordinário com Deus, quando Deus é o nosso Deus no dia a dia, então esse Deus nos dá também o extraordinário. E essa mulher serviu a Deus, servindo os servos de Deus. E Deus deu para ela a graça de ela poder ser mãe. Isso num contexto onde uma mulher sem filhos não era bem vista naquela sociedade. Uma quarta questão, uma questão triste aqui, eu quero dizer que o ladrão entra em ação. E aqui não é um ladrão de carne e osso, mas eu me refiro à morte. E esse é o grande ladrão, é o grande inimigo, a Bíblia trata a morte desta forma. E a morte entra em ação na vida dessa família. O texto também não nos diz do que esse menino veio a falecer. Foi algo muito rápido, ele se sentiu mal, alguma coisa na cabeça, e em poucas horas a Bíblia diz que o menino estava morto. Enfim, também pessoas que levam a vida com Deus a sério, eles passam também por situações que podem ser visitados por esse ladrão que sempre entra pela porta dos fundos e deixa ali o seu saldo negativo. E o que a gente descobre é que essa mulher não se entrega ao ladrão. Ela sabe que o Deus do extraordinário, que já lhe deu um filho, ele pode também, por meio do profeta, trazer esse menino de volta. E por isso ela sai à cata de Eliseu, vai procurá-lo para que ele venha socorrê-la deste ladrão que a visitou. E uma última questão, o extraordinário número 2. E aqui acontece sim o milagre da vida do menino, a vida volta a esse menino, o Eliseu vem para a casa desta mulher, e eles oram, e ele tem ali uma atitude que você pode conferir no texto, e o extraordinário acontece, o menino volta à vida, e enfim a história para por ali, a gente não sabe mais como ela continua. Enfim, quando a gente vive com Deus no ordinário, Ele nos dá a graça de a gente experimentá-lo também de uma forma extraordinária. Meu amigo, volte-se para esse Deus. Dê uma olhada no teu entorno, se talvez em alguns momentos tenhas pensado em desistir desse Deus. Descubra as razões e que Deus te abençoe.